programa Amigos do Céu, um programa onde nós vamos falar sobre a vida de alguns santos, né? Refletir sobre a vida de alguns santos jovens, falar das suas virtudes. E hoje nós estamos aqui com alguns amigos, né? Nós estamos aqui com a Tayana, com a Natália, o Ezequiel e a Thalita, e também comigo, Natália. E nós vamos começar falando de Santa Gema Galgani, né? Que tem muito a nos ensinar hoje. E para a gente iniciar esse processo de conhecimento, nós vamos falar um pouquinho sobre a história dela e depois falar sobre algumas virtudes, né? Convido você a estar aqui conosco. Vamos falar então da infância e caminho de fé. Santa Gema Galgani nasceu em Lucca, um vilarejo italiano, e desde criança manifestou grande desejo pela oração, graças à sua mãe. Esta morreu muito cedo de tuberculose e o pai de Gema deixou a pequena aos cuidados do semi-internato das Irmãs de Santa Zita. De tanto insistir, recebeu a primeira comunhão aos 9 anos. Ela dizia: "Dá-me Jesus e verás quão boa eu serei. Eu vou mudar bastante." Anos mais tarde, quando ela tinha 19 anos, seu pai veio a falecer e, infelizmente, os gestores de sua empresa não souberam administrar o dinheiro, perdendo tudo o que deixou ela e seus irmãos em condições de pobreza. O sofrimento começava a fazer parte de sua vida. Ela desenvolveu uma séria doença na coluna e, além disso, contraiu meningite. Em pouco tempo, seus braços e pernas começaram a paralisar. Foi neste momento que se apegou a São Gabriel Possete, de Nossa Senhora das Dores, na época venerável, e passou a vê-lo todas as noites perto de sua cama. Certa noite, quando achava que sua morte se aproximava, ouviu o barulho de um terço a mover-se. Era o santo. Este lhe pediu a fazer uma novena em honra ao Santíssimo Coração de Jesus para alcançar a cura. Ao final dos 9 dias, Gema estava de pé para a alegria e espanto de todos. Estigmas. Gema cultivava em seu coração a ideia de entregar-se à vida religiosa. Todavia, o Senhor lhe reservava outros planos. Certo dia, enquanto pensava sobre isso, Gema se pôs a orar e, de súbito, entrou em êxtase, sentindo um profundo pesar pelos seus pecados. Foi então que a Virgem Maria se apresentou e disse: "Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha?" Foi então que ela viu Jesus com todas as suas chagas em fogo e rapidamente as chamas atingiram suas mãos, pés e coração. Senti como se estivesse morrendo e eu teria caído no chão, se minha mãe não me tivesse segurado, enquanto todo esse tempo eu permanecia sob o seu manto. Gema relata que permaneceu naquela posição por várias horas, e quando acabou, caiu de joelhos, sentindo fortes dores nas mãos, nos pés e no coração. Levantei para ir para a cama e percebi que saía sangue dessas partes, onde sentia dor. Cobri-as o melhor que pude e, ajudada então pelo meu anjo, pude ir para a cama. Entre anjos e demônios. Gema tinha experiências muito ricas com seu anjo da guarda. Muito provavelmente, sua pureza atraiu seu fiel guardião e tinham longas conversas. Oravam juntos diversas orações e os salmos, além de meditarem a paixão de Cristo. Foi então que, no ano de 1902, Gema se ofereceu a Deus como vítima pela salvação das almas. Logo depois, ficou extremamente doente. Seu estômago não aceitava nenhum tipo de alimento. Tempo depois, começou a expelir sangue. Junto a isso, começou a viver um período intenso de aridez espiritual, com ataques do próprio demônio. Ele tentava convencê-la de que Deus a havia abandonado e, como não obtinha sucesso, por vezes a atacava fisicamente. Testemunhas diziam que ela recebia golpes e que o demônio lhe aparecia em forma de besta e que a atacava de forma feroz. Seu corpo se fragilizava mais e mais, até que no dia 11 de abril de 1903, já sem forças, pediu o viático. Eu não procuro mais nada, sacrifiquei tudo e todos a Deus. Agora eu me preparo para morrer. Agora é mesmo a verdade que não me resta mais nada. Jesus. Eu recomendo a minha
pobre alma a ti, Jesus. Gema sorriu e pendeu a cabeça para o lado, dando seu último suspiro. Ela tinha apenas 25 anos. Gente, foi uma santa mesmo, né? E nós estamos vendo aqui, né, a vida de alguns santos jovens, mas é importante a gente falar que Santa Gema, ela foi uma santa jovem, mas ela foi em um período mais antigo, né? Ela viveu aqui no período de 1878 até 1903, né? E acho que a gente pode começar falando dela, que desde muito cedo, né, desde a infância dela, a sua mãe morre, né, muito cedo, e o pai quando ela tinha 19 anos, né? Além disso, eles perderam tudo, sobrou ela e os irmãos. Então, eles estiveram ali juntos, vivendo a pobreza, né, gente? Vocês têm, assim, o que ficou forte para vocês na vida dela? Santa Gema é uma santa, como você diz, a Natália. E diz a gente tem certeza. O finalzinho, quando ela fala assim, eu não procuro mais nada, sacrifiquei tudo e todos a Deus. Eu venho assim, o método de purificação. A gente acredita que cada santo, não existe santos maiores nem menores, né? A realidade do tempo, nós somos santos na realidade em que o tempo nos pede, em que Deus fez, né, que a gente existisse. E de Santa Gema, naquele tempo, né, ela experimentou de todas as formas possíveis de perda. Ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai, ela perdeu todos os bens materiais, né? Ela passou por todos os tipos de perda. E ela encontrou o tudo dela em Jesus. Então, ela sacrificou tudo por amor a Jesus, por Deus, né? Então, ou seja, ela renunciou, mesmo que ela não foi uma freira, ela não foi, né? Ela sacrificou. E eu sou apaixonada no santo que ela é devota, São Gabriel das Dores. É um santinho também muito, muito. Eu fiquei admirada quando eu vi que ela era devota dele, né? Era um santo que teve uma conversão também do mundo, né? Da realidade que ele vivia, mundana, para o cristianismo, para o catolicismo, né? E ela, né, nessa fé e devoção, ele a instruiu, né? Esteve com ela muito devota. Ele instruiu ela. E uma coisa importante para a gente, ela foi muito doente. Ela foi uma pessoa muito doente. Ela adquiriu muitas doenças ao longo da sua curta vida. Mas, assim, ela entendeu que, por exemplo, teve a primeira doença, ela pedia para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ela fosse curada, então ela rezava, né, e obtinha a cura. Mas aquele momento em que não era mais, quando ela, em odor de santidade, ela falece, né, não quer dizer que não era da vontade de Deus. Era da vontade de Deus que ela morresse naquele tempo. Então, para a gente trazer um pouco para hoje, eu vejo na realidade do Covid, né? A gente não sabe quem vai sobreviver, quem não, na realidade da pandemia que a gente traz, a gente não. Mas se a gente, mesmo que seja uma doença criada por mãos humanas, se a gente olha a beleza de Deus, né? Se a gente olha a providência divina dentro disso, a gente entrega sabendo que Deus, por mais que não tem nada, né? Nada que Deus não saiba antes de acontecer. Nada que não tenha acontecido sem que esteja fora dos planos de Deus, né? Teremos uma realidade para o nosso tempo dos santos de hoje, né? Da mesma forma que Gema teve, né? Morreu em odor de santidade, com estigmas, numa via de piedade, né? Profundíssima, mas ela não foi só espiritual, ela foi humana, ela teve que ceder à vontade de Deus. Então, isso que você estava falando a respeito do Covid, né, e aceitar assim a vontade de Deus, me fez lembrar, foi até de outro livro, que é Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso, que lá fala bem sobre isso, sabe? Às vezes a gente pede para Deus a cura de uma enfermidade corporal, e lá está falando assim que teve um santo lá que ele pediu a cura para Deus e Deus curou. Só que depois veio no coração dele assim que se ele tivesse continuado com essa doença, seguindo a vontade de Deus, ele conseguiria, alcançaria mais rápido a santidade. Ele foi lá e pediu para Deus a doença de volta.
E assim, eu acho que isso que é entender a vontade de Deus. A gente não pode culpar Deus, ficar revoltado com Deus por causa da vontade. Nossa, eu estou doente, nossa. É claro que isso traz sofrimento. A gente sofre com isso, a gente sofre com essa dor, com a morte, tipo, dos nossos. Mas a gente tem que entender a fazer a vontade de Deus. Não é que Deus quer o mal para a gente. É porque com esse mal, talvez a gente alcance mais fácil a santidade. E eu acho que isso é uma coisa que falta para a gente entender. A gente fala, mas não é fácil, realmente, né? Mas é uma coisa que falta a gente entender, que a vontade de Deus é perfeita, de todas as formas. Bem, gente, então, enquanto os meninos ali se preparam, eu tenho mais uma coisinha que me chamou muita atenção, que foi a questão da confiança que Santa Gema teve, porque ela, no período, né, que ela estava doente, assim, ela fez a novena ao Sagrado Coração de Jesus e ela obteve a cura. Mas, durante a novena, eu tenho certeza que ela estava fazendo a novena ali com confiança, né? Então, acredito que hoje é um chamado a todos nós, né, jovens, qualquer idade que nós temos, a ter essa confiança em Deus. O que vocês têm a falar sobre isso, gente? Como nós podemos, né, ser mais confiantes naquilo que Deus tem para nós nos dias de hoje? Então, a providência de Deus, ela nunca falha, né? Mas precisa da nossa confiança e da nossa entrega. A busca pela santidade já foi falada, não sei se foi no programa anterior, não sei, que a busca pela santidade ela é feita com, não lembro literalmente como estava dito, mas com um coração aberto e assim, entregue mesmo, assim, sem colocar as nossas reservas ali, sem colocar ter ali a vontade de Deus como algo que vai além das nossas limitações, das nossas capacidades, das nossas dificuldades. Pois assim, Deus, ele tem aquela coisa que dizem aí que acho que todo mundo já escutou, né, que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Então, assim, aceitar a vontade de Deus, acolher a vontade de Deus é isso. Assim, a gente sabe que por nós mesmos assim, não vai. Assim. Então, assim, é isso. É ter um coração aberto e totalmente entregue mesmo, assim, com generosidade, uma entrega generosa e feita na humildade, né? Reconhecendo a nossa humanidade, né? Que todos os santos, assim, eles não deixaram de ser gente para ser santo, né? Assim, eles isso que eu falo. Eu vejo assim, né? Quando a gente fala muito, às vezes a gente olha muito pelo lado místico, lado espiritual daquela coisa ali, né? Aí a gente põe um enfeite tão grande que separa a gente, que deixa um espaço muito grande, muito distante da santidade. Lembrar que Santa Gema foi humana e que se colocar nela no lugar, assim, não foi fácil perder o pai, não foi fácil perder a mãe, não foi fácil perder o dinheiro, a família, a condição financeira, a saúde, não foi fácil, né? E com 25 anos ter essa maturidade, porque eu acredito que as graças que ela recebia. Porque também, gente, pensa, a gente reclama se a gente tropeça e bate o dedão na pedra ali. Pensa se você tiver um estigma, uma ferida, não é bonito? Não, gente, deve doer demais ter um estigma na mão. Deve doer demais, né? Você sentir, você passar mal, você sentir aquelas dores. Sem blasfemar, porque quantas vezes a gente não rala o joelho, não xinga, não bate o dedinho na quina e não xinga, não fala alguma coisa, né? Então, a gente olhar assim, não com, é uma coisa de outro mundo, não. Se colocar, né, nessas lutas diárias dela, assim, eu penso assim, porque senão já não vai poder ser santo nunca, porque... É verdade. Acho que a gente está aprendendo muito, né, com Santa Gema, assim, Galgani, muito mesmo, né? O jeito que ela viveu, né, gente? O jeito que ela levou a vida diante de tanto sofrimento, desde criança,
né, sofreu, ela decidiu entrar para a vida religiosa. Então, aqui nós temos os diferentes tipos de vocação, né, nesse programa. Nós mostramos aqui a Ara Corbella Petrillo, né, com a vocação matrimonial. Nós tivemos também santos que foram formados, né, estudaram, outros que já estavam na vida religiosa, mas santos assim diferentes, cada um com a sua forma, né, como a gente vem falando muito disso, a sua autenticidade, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho disso também. Agora, como nós hoje podemos ser santos sendo nós mesmos? Eu acho bom, gente, que eu falo aqui para os meninos, aí os meninos ficam meio assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar, né? Ai, gente, mas acho que a gente vai para um rápido comercial agora. Um rápido intervalo e já a gente volta, gente, não sai daí não. Voltamos com o nosso programa Amigos do Céu. E no outro bloco a gente tinha deixado uma pergunta, né? Como nós podemos viver essa autenticidade, né, nos tempos de hoje? A gente está vendo muito os santos, né, sendo figuras autênticas para nós, assim. Como que nós podemos ser, né, hoje em dia, como jovens? O que vocês acham, gente? Eu acho que para ser autêntico a gente precisa buscar um aprofundamento do eu, né? É o que eu gosto, o que eu procuro, de qual maneira eu encaro a santidade, a busca pela santidade. Seria uma forma de sofrimento que eu buscaria, uma entrega, ou uma entrega a Deus, assim, um sofrimento, ou a entrega servindo meu irmão, assim como muitos santos fizeram. O que eu gosto de fazer, né? Pegando um pouco o gancho, né? Acho que a gente primeiro tem que se conhecer. Se conhecendo, a gente vai saber os nossos limites, nossas qualidades, né? E vai trabalhar em cima daquilo. Não adianta eu me espelhar em um santo e por esse santo eu falar, eu quero ser igual àquele. Não, eu vou pegar algumas coisas dele e vou ser eu mesmo. Vou ser Ulisses e vou lá e vou ser santo dessa forma, né? Então, acho que o que você quiser é isso, né? Isso. Nem conhecer, para depois eu ir lá e... Porque não adianta a gente tentar encaixar o outro na nossa realidade. São totalmente diferentes, né? Santos que viveram no século XVIII, XIX, XVII. Então, como que eu aplico a vida dele na minha realidade, sendo que é uma coisa totalmente diferente? São pedras que a gente tem um caminho totalmente diferente. Muitos deles viveram com a constante violência das guerras, alguns com a vida miserável de fome, de peste. E hoje em dia, muita coisa a gente já conseguiu melhorar no mundo, né? Na questão de guerra, talvez tenha diminuído um pouco. Mas, e hoje, como que eu busco a santidade? Como eu busco me santificar? Então, a gente tem que conhecer, sim, a vida dos santos e tentar aplicar algumas coisas na nossa, mas a gente tem que buscar para a nossa realidade. O que me faz hoje seguir a santidade? O que me faz, o que eu posso procurar para me santificar? Eu acho que isso, a respeito de você estar falando da época, né? Se encaixa muito... Eu não sei que santo que falou, mas que antes era martírio de sangue, né? Os santos, eles morriam pelo martírio do sangue. E quem quiser ser santo hoje é um martírio espiritual, né? Porque talvez hoje nós não sejamos atacados fisicamente, apesar que em muitos lugares ainda né? Mas na nossa realidade aqui, né? Não é uma coisa tão comum, mas espiritualmente é muito forte e nós temos que passar por esse martírio se a gente quiser alcançar a santidade. Verdade, gente, é tudo muito, muito válido, né? O que Santa Gema tem nos ensinado. E aqui, né, Ulisses trouxe, inclusive, o diário, né, de
de Santa Gema. Achei muito interessante, que eu nunca tinha ouvido falar do diário dela. Então, Santa Gema é uma santa que eu gosto muito. Então, o diário dela, na verdade, é uma parte, né? Assim como o tratado da verdadeira devoção, o demônio escondeu ele, né? O diário de Santa Gema, parte dele foi queimado. Então, o próprio demônio queimou parte do diário. Por quê? Santa Gema recebia visitas de Nossa Senhora das Dores, do amigo dela, né? São Gabriel das Dores, né? O anjo da guarda dela visitava e o próprio demônio. Então, no diário que ela sempre relata, todos os dias recebia a visita de alguém. Uma hora o anjo, uma hora Jesus, uma hora Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre no sábado, né, que visitava ela. E o demônio, quase todo dia, estava lá tentando ela, né? Nossa, gente, é forte, né? Mas ela recebia essas visitas do demônio, né? A gente põe assim, nossa, mas recebeu, né? Quantos demônios a gente não luta hoje, né? A gente encontra no nosso caminho e às vezes as pessoas são usadas pelo demônio para fazer você pecar, né? Ir contra os seus valores. Quantas vezes, então, a gente também está em contato com ele, né? A gente, às vezes, não consegue ver, sentir, mas ele está aqui a todo momento, né? Tentando nos fazer com que nós caímos nas tentações dele. Nossa, Thalita, é verdade isso que você falou, assim, né? Só pegando um pouco aqui escrito diário, isso foi no ano de 1900, né? O anjo da guarda dela, que sempre estava presente, ela conta assim: outra vez, ontem, quando eu estava na igreja, o anjo se aproximou e me disse: a grandeza de Deus e o local onde está merece outro modo de se comportar. Ela vai comentar porque que o anjo falou isso para ela. Nesse momento, eu tinha levantado os olhos para ver como estavam vestidas duas meninas, ou seja, elas estavam na igreja, e o anjo da guarda virou para ela e falou: olha, se comporta, porque o local que você está não merece esse comportamento, né? E uma coisa que eu aprendi muito com Santa Gema é que uma das visitas de Nossa Senhora, ela pede, né, para ir para o céu. Aí Nossa Senhora vira para ela e fala: se você quer ir para o céu, você deve sofrer na terra. Ela vira e fala: não, eu sofrerei depois que morrer. Ela falou: não, se você quer ir para o céu, vai sofrer agora. E com isso começa a acontecer tudo o que acontece, né? E com o anjo da guarda, ela tinha uma ligação tão forte que ela de vez em quando escrevia algumas cartas e mandava para Jesus, para Nossa Senhora. Então o anjo da guarda era como se fosse um carteiro, né? Vamos dizer assim. É como se fosse um carteiro. Uhum. A proximidade que ela tinha com o anjo da guarda, eu acho que isso a gente tem que pegar para nós, né? Rezar para o anjo da guarda nosso, para o anjo da guarda proteger a gente. Mandar mensagens, né? Eu quero falar com Jesus, mas vou pedir intercessão do anjo da guarda. Ele está lá, então, né? Diante da nossa correria, às vezes a gente até esquece, né? Que a gente tem um anjo da guarda do nosso lado, né, gente? Um anjo que Deus nos deu como nosso auxílio, né? Que está ali do nosso lado, né? É interessante uma coisa que você falou da Virgem Maria, que aparece para ela. Tem uma frase que ela ouviu que é assim: meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha? É uma coisa muito difícil, né? Tipo, sim. Eu serei uma mãe, você vai ser uma verdadeira filha? Te cobro, eu vou te cobrar, mas eu também quero. É um peso, né? Assim, pra... Nossa, se Nossa Senhora chegasse assim, vocês agora assim, você vai ser um verdadeiro filho, eu vou ser uma mãe de verdade para vocês. Eu acho que se... Eu travo, gente. Eu travo. E assim, sobre o anjo da guarda, eu acho que é uma coisa que a gente tem que criar intimidade, gente. Porque sim, Deus deu um anjo só pra gente, é nosso. Nós sempre pedimos a intercessão dos santos, isso não é errado, né? Claro. Mas pensa, a gente ter um anjo pra gente, que a gente pode estar conversando com ele a todo momento, pedindo as coisas pra ele, assim, é particular, é nosso. Não que o santo não vá nos atender, mas os santos, eles têm tantas outras pessoas pedindo tantas coisas para eles, e nós temos um anjo da guarda que está aqui só para a gente. É como se fosse
Assim, é uma comparação bem boba, mas como se fosse um mordomo, né? Tipo, tá aqui só para você, para te servir a todo momento, para te ajudar, e a gente não dá esse valor nele. Eu tô tentando, depois que eu conheci mais sobre a história de Padre Pio, na verdade, né? Tentar mais ter um diálogo com o meu anjo da guarda. Eu não sou igual a Santa Gema, ele não fala assim diretamente comigo, mas sempre que eu quero alguma coisa, assim, eu peço, nossa, meu anjinho, conversa com o anjo de tal pessoa para me ajudar em tal coisa. Tipo, não é nem conversa com tal pessoa, não. Conversa com o anjo dessa pessoa, que o anjo dessa pessoa vai avisar para ela da mesma forma que você me avisa. E eu acho que a gente tem que criar essa intimidade, porque ele é nosso. Ele foi, foi feito, né? Foi designado para nós desde quando a gente estava no ventre das nossas mães. Então, é uma coisa que eu acho que a gente pode aprender com Santa Gema. Sim, e quando a gente era criança, né, a gente sempre rezava Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né, no jardim, né, nas escolas. E hoje em dia a gente esqueceu, né, de rezar para ele, assim, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, é um convite, né, que Santa Gema acaba nos deixando a estar em diálogo com o nosso anjo da guarda, né, nos dias de hoje, como jovem, como adulto, como qualquer idade que a gente tiver. Quando às vezes eu vou andar, né? Todo mundo acontece isso, né? Tropeça ou escorrega em alguma coisa. Teve uma vez que eu estava carregando um monte de cadeira. E aí tinha chovido. E eu pisei e as cadeiras veio tudo por cima de mim. Elas voou de uma forma, assim, que eu falei assim, nossa, foi o anjo da guarda que me livrou. Porque do jeito que eu tinha caído aqui, eu tinha me machucado muito feio. E aí só escorreguei mesmo e molhei a roupa, mas não aconteceu nada. Uma das coisas que é interessante da gente olhar, né, na imagem dela, ela está com o hábito dos passionistas. E Santa Gema não foi freira, ela desejava entrar no convento, mas o convento não aceitou, né? Então ela pediu, o convento de outra cidade, aí ela pediu para Nosso Senhor para falar, eu quero entrar, aí Jesus falou para ela, não, vai abrir um convento na sua cidade. Só que ela não conheceu. Jesus prometeu, só que falou, em vida você não vai ver. Vai ser só depois que você falecer. E uma vez ela tentando entrar em convento, ela vira, depois que ela é rejeitada, né? Ela vira e fala, vocês não me quiseram em vida, mas em morte vocês vão me querer. Hoje o corpo dela está dentro desse convento, da cidade dela, né? Da mesma ordem que ela foi rejeitada. Por isso que ela tem, né? A imagem dela é com hábito passionista, mas ela nunca foi uma freira. Ela desejava, mas ela nunca conseguiu entrar, né? Gente. Ela sofreu, né? Ela sofreu. Outra coisa que ela sofreu, que a gente já falou, mas eu acho que é importante a gente repetir aqui, é que ela teve um momento de aridez espiritual, né? Que a gente leu aqui na história. E aí o demônio tentava convencê-la de que Deus havia a abandonado. E como não obtinha sucesso, por vezes a atacava fisicamente. Então, assim, ela sofria ataques, né, nessa aridez espiritual, e eu acredito que também não só nessa aridez, mas ela era tentada, assim, né, o demônio a tentava. Então, assim, quando a gente vê algumas histórias assim, a gente fica um pouco assustada, assim, né? Mas tem a nos ensinar, né? Por exemplo, o demônio se utilizou dela para convencer de que, não, você está sofrendo, Deus ele não está do seu lado, Deus te abandonou, Deus não está nem aí para você. E se ela tivesse deixado de se convencer, né? Mas não, ela olhou para tudo isso, teve fé, confiança, e ela sabia que Deus estava ali do lado dela. O demônio usou da mesma arma que falou para Jesus, né, no monte lá, você vai sofrer, eles vão te humilhar, né? Eles vão rasgar suas vestes, cuspir em você. E mesmo assim, Jesus não desistiu, Santa Gema também não, né? Engraçado que dois santos contemporâneos, né, Santa Gema e Padre Pio, os dois sofriam ataques, né, do demônio. Uhum. E no diário você sempre, quem tiver a oportunidade de ler, sempre vai ver que ela descreve como era esse demônio, né, que aparecia para ela. E ele realmente dava chicotadas nela, batia, ela apanhava, mas apanhava feio mesmo. Então, se você olha a história dela, a história de Padre Pio, é quase igual, né, a história dele. Em tempos diferentes, mas uma história muito semelhante, sim, né? Sim.
Verdade. Os Os dois dois tiveram contato com o anjo. Eu acho o que essa questão, só concluir um pouquinho, essa questão da aridez espiritual, você vê que nós passamos por isso, né? A gente pensa, Deus me esqueceu. Mas não, é o momento que a gente passa e ela viveu isso um período muito grande na vida dela. Mesmo recebendo visitas de Nossa Senhora, do anjo, de Jesus próprio, né? Ela sofria esse deserto espiritual. Então, você vê que os santos realmente são provados, né? Sim. Tem tantos santos, né, que passaram a vida toda, né, nessa aridez espiritual, nunca tiveram, né, essa profunda espiritualidade, assim, esse sentimento, assim, né, e mesmo assim continuaram, perseveraram, né, mesmo diante dessas dificuldades, eles continuaram caminhando com Deus, mesmo não tendo aquele sentimento, assim, que Deus está com ele. Sim. Você vai olhar também na história de Madre Teresa de Calcutá, né? Ela passou 30 anos sem sentir nada. Então ela até pensava que Deus tinha abandonado ela, né? Olha aí. A irmã Dulce aqui mesmo, ela, no filme dela, né? Ela chega, se eu não me engano, na imagem de São José e toda vez tenta conversar com ele sem sentir nada. Então nunca abandonou, sempre estava lá. E isso é Deus provando, né? E geralmente a gente parei de sentir alguma coisa, vou parar de rezar. Não, é no momento que a gente tem que ir lá e rezar, né? Sim, nos ensina muito, né, gente? Eu acho que a gente pode fazer algumas orações agora para Santa Gema Galgani, né? Algumas orações que ela nos ensinou. O que vocês acham? Pode ser, gente? Bora lá? Então, eu vou fazer a primeira, então. Então tá. Aqui me tens prostrada aos vossos pés santíssimos, meu querido Jesus, para manifestar-vos em cada instante meu reconhecimento e gratidão por tantos e tão contínuos favores como me haveis dado e que todavia quereis conceder-me. Quantas vezes os tenho invocado, ó Jesus, me haveis deixado sempre satisfeita, tenho recorrido a vós e sempre me haveis consolado. Como poderei expressar meus sentimentos, amado Jesus? Vos dou graças, mas outra graça quero de vós, ó Deus meu. Se é de vosso agrado, aqui se manifesta a graça que deseja conseguir. Se não fosseis todo-poderoso, não vos faria esta súplica. Ó Jesus, tende piedade de mim. Faça-se em tudo vossa santíssima vontade. E reza um Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a gente também tem uma oração para obter a cura de um enfermo. Eu vou fazer aqui rapidinho. Ó minha celeste padroeira Santa Gema, por vossa ardente caridade para com o próximo, sofreste na terra longas e cruéis enfermidades. Lembrai-vos de que se Deus vos exaltou a tão grande glória, para que, do céu, consolasseis os aflitos, convertesseis os pecadores e curasseis os enfermos. O pensamento de que milhares dos que vos recorreram foram socorridos, me anima a pedir a graça que tanto desejo. Aqui cada um faz seu pedido, né? Restituí, pois, pelo amor de Jesus, restituí perfeita saúde ao meu enfermo. Ó Santa Gema, ouvi esta minha prece, vós não me haveis de recusar esta graça, se for da vontade de Deus. Eu não a mereço, mas confio inteiramente em vossa poderosa intercessão. Amém. Amém. E eu termino essa oração, né, para obter a cura de um enfermo, rezando por todas aquelas pessoas que estão nesse momento sofrendo, né, com a pandemia,
por todos aqueles enfermos que estão sofrendo com a Covid-19, todos os familiares, né, dessas pessoas. E esse foi o nosso programa Amigos do Céu de hoje. Agradeço a sua presença e conto você para estar conosco no próximo programa, aprendendo sobre mais um santo. É isso, fiquem com Deus e até mais.